Olá, meninos, vamos. Hoje faremos a correção da página 54 a 56, que é um artigo de opinião que traz justamente o contrário do editorial que nós vimos na semana passada. Na semana passada, nós vimos um editorial que era o quê? Contra as cotas raciais, né? Então, para eles, as cotas raciais prejudicaria, né, as pessoas de cor, né, negra, até porque elas não se estenderiam aos índios também. Ele elencou ali vários motivos. Hoje, nesse artigo de opinião, que também é um texto dissertativo, argumentativo, o que que é isso, professor? Ele traz uma tese, certo? É, ele vai defender essa tese. E a diferença do artigo de opinião para a dissertação modelo Enem, é que a pessoa ela assina o nome dela. Lá no editorial é assinado o nome do jornal. No artigo de opinião, a pessoa assina o próprio nome, porque ela quer expressar aqui a sua opinião. Segue o mesmo modelo. Qual que é o modelo? Introdução, desenvolvimento, conclusão, traz dados, não precisam ser muitos, mas traz, certo? Ela vai defender a opinião dela a respeito de um assunto. Nesse artigo de opinião aqui, o autor ele está a favor das cotas, certo? Então, eu vou pular o artigo, que eu considero que vocês leiam, a gente volta nele, tá? Normalmente, artigos de opinião, quando são muito bons, eles são publicados. Este aqui foi publicado numa revista muito boa, muito cult, que é chamada Carta Capital, certo? Bom, ela é assim, eu super aconselho vocês lerem a Carta Capital para se preparar, para pegar aí as principais notícias, né, do Brasil e do mundo. Bom, na introdução do texto, o articulista apresenta sua tese. O que é a tese? A tese é a opinião dele a respeito do assunto. Então, tem o tema que é as cotas raciais, correto? Então, o que acontece? Ele vai apresentar a tese. Tese é o quê? A opinião dele a respeito do assunto. Bom, a tese se baseia no fato de que ele é contra. Então, ele é contra, anota aí para mim, contra as cotas raciais. E, consequentemente, aos racistas. Então, ele é contra as cotas raciais e, consequentemente, aos racistas. Letra B. Para o articulista, quem é o articulista? A pessoa que está ali escrevendo o artigo de opinião, né? Ele está articulando ali as opiniões dele. Além de ofensas, para o articulista, como o racismo pode ser visto em nossa sociedade? Existe, viu, gente? Até hoje. Além de ofensas, injúrias, o racismo está presente quando se privilegia o quê? Um grupo social, né? Aí a gente pensa, não é só com negros, às vezes é com pessoas de uma classe social inferior, às vezes é com padrão de beleza, né? Então, assim, como aqui fala sobre questão racial, então anota aí para mim a B. Além de injúrias, ofensas, o racismo está presente quando se privilegia um grupo racial em detrimento do outro. Ponto. Então, explicando aí para vocês, ele acha que as pessoas brancas, elas sempre tiveram oportunidade de estudar mais, ter mais dinheiro para pagar escolas melhores que os negros. Então, por isso, ele é a favor das cotas. 2. Para contextualizar, a informação apresentada na tese, a autora explica como se iniciou e desenvolveu a falta de mecanismos inclusivos para a população negra. Como, de acordo com ela, quando isso teve início? Após a abolição da escravatura. Então, isso teve início para ela lá na abolição da escravatura, quando houve no Brasil muitos incentivos para que os imigrantes europeus viessem trabalhar em nosso país.
Então, os incentivos para ela, gente, deveriam ter sido para os negros trabalharem e ganhar dinheiro, não para imigrantes europeus. Então, anota aí para mim. O problema foi quando, na abolição da escravatura, os incentivos foram para os imigrantes europeus e não para a população negra que já existia no Brasil. Letra B. A que conclusão ela chega com essa contextualização? A articulista destaca que a falta de mecanismos, inclusive no passado, hoje, medidas de ações afirmativas são necessárias e justas. Ela diz o que aqui, então? Hoje, precisa ser compensado por isso. Número 3. Qual é a definição de cotas de acordo para a articulista, ou seja, a autora do artigo de opinião? Uma modalidade afirmativa que visa diminuir a distância, no caso das universidades, na educação superior. 4. Djalma Ribeiro apresenta diversos argumentos para justificar e comprovar. Gente, pessoal, não basta, né, eu só falar a minha ideia. Olha só, eu preciso sustentar a minha ideia. E ela vai usar aqui, ó, argumento de autoridade, ou seja, uma autoridade da área falando. Ela vai usar argumento por exemplificação, ou seja, um exemplo de algo que deu certo para defender a tese dela. Qual foi o argumento de autoridade que ela usou? O IPEA. Só que, segundo a pesquisa, dados, né, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada IPEA, democracia por volta dos 50 anos para que a educação de base fosse de qualidade. Então, entre aspas, né, ela usa dados do IPEA. E qual foi o argumento por exemplificação? Aí você vai falar, professora, a senhora fala que não pode citar dados de dentro de casa. No artigo de opinião pode, porque ele é mais livre. Ela cita o caso da avó dela, que desde os 20 anos teve de começar a trabalhar como empregada doméstica, né? Ah, bom, B, qual a importância desses exemplos? Cito outros exemplos também, se vocês quiserem tirar da Josélia Oliveira, atleta de levantamento de peso. Então, todos esses exemplos aí que ela tira, né, de várias pessoas que falam ah, sobre a questão de falta de oportunidade de empregos, né, que renderiam um salário melhor para que eles tivessem educação melhor, está valendo, certo? Bom, ela fala, Josélia Oliveira, atleta de levantamento de peso, possui uma história similar. Trabalhou como empregada, cuidava dos filhos da patroa, enquanto eles faziam balé, inglês, ou seja, quem teria mais oportunidade? Os filhos da patroa, né? B. Qual é a importância desses exemplos? Pessoal, se ela chega e só fala a opinião dela, tem um peso. Se ela traz exemplos que comprovam isso, tem outro peso. Então, olha só, a dissertação é isso, é um modelinho sanduíche. Você dá a sua opinião, prova com exemplo e comenta esse exemplo, ou esse dado que você traz. Vamos responder a B? Esses argumentos são importantes para ilustrar e justificar a tese apresentada, dando maior sustentação à argumentação. Ela sustenta o seu argumento. Você não pode só falar o que você pensa. 5. De que forma a articulista, ou seja, ela conclui o texto? Que as cotas são necessárias e as pessoas precisam aceitar tal fato, ou seja, são necessárias e as pessoas têm que aceitar. 6. Ao contrário do editorial, o artigo de opinião é assinado. Lá no editorial, quem assina é o jornal. Nesse caso aqui, é a Djamila Ribeiro, pesquisadora da área de filosofia política, feminista e ex-secretária adjunta da Secretaria dos Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo. Você acha que ela tem propriedade para falar sobre o assunto? Bom, é uma resposta pessoal. Mas veja bem, se ela só dela fazer parte da Secretaria dos Direitos Humanos e Cidadania, ela tem propriedade para falar sobre o assunto, porque ela conhece profundamente
o quê? A Constituição brasileira e principalmente o quê? Que todos os seres humanos, né, todas as pessoas têm o quê? Direitos à igualdade, certo? Então, se ela faz parte disso aí, com certeza ela conhece a fundo os direitos dos cidadãos. Então, ela tem propriedade para falar, para escrever esse artigo. Qual é o público-alvo? Ou seja, todo texto é feito para alguém, pessoal. Quem leria esse texto? Quem tem interesse em ler esse texto? Né? Não é para todo mundo. Mas quem seria esse público-alvo? Ah, poderia ser pessoas que se interessam por assuntos em direitos humanos e a própria comunidade acadêmica. Quem é como uma comunidade acadêmica? Pessoas que estão ali na faculdade, que discutem, né, esse tipo de assunto mais polêmico, né? Vamos aqui para 56, para a gente concluir a interpretação desse texto, desse artigo de opinião. Bom, assim como no editorial, um artigo de opinião costuma se estruturar em três partes, e no modelo Enem também. Olha só, a introdução apresenta o tema e a tese. Perfeito. Desenvolvimento, você faz o quê? Você defende a sua tese. Com o quê? Só com o meu ponto de vista? Não, preciso trazer dados. A conclusão, eu posso retomar a introdução, fazendo a síntese de ideia, ou eu posso fazer uma propostazinha ali de leve, né, de solução. Letra A. Aponte os parágrafos correspondentes. A introdução está no primeiro parágrafo. Desenvolvimento, do terceiro ao 14º parágrafo, porque ele é grande. E a conclusão, os dois últimos. B. Qual é a importância dessa divisão? Essa divisão no texto dissertativo e argumentativo ela é muito importante por quê? Para guiar o leitor, para ele ter um raciocínio lógico. Todo editorial, texto dissertativo, ele visa o quê? Convencer o leitor. Quando você termina de ler, você fala, nossa, é mesmo. Ele tem um direito sim. Ou então, quando você lê o outro, você fala, nossa, é mesmo. Não, ele não tem direito mesmo, não. É preconceito mesmo. Certo? Então, ele tem que ter também uma lógica para escrever. E qual que é a lógica do mundo? É início, meio e fim. Por isso, os textos dissertativos, ele leva o leitor a pensar em quê? Início, meio e fim. Certo? Então, respondendo a B, essa divisão torna o texto mais organizado, facilitando a defesa do posicionamento. E, com isso, convencimento do leitor. Certinho? Lembrando que tem uma aula no canal que fala sobre a teoria do artigo de opinião, tá bom? 9. Em um artigo de opinião, o uso de conectivos. Opa, olha a nossa tabela de conectores aí. Não tem como escrever um texto dissertativo sem conectores, né? Não tem como. É muito importante para estabelecer relações entre argumentos apresentados ao longo do texto. Em contrapartida, olha aqui um elemento coesivo, ó. Em contrapartida, para a população negra não se criarem mecanismos de inclusão. Ou seja, ela quis dizer o quê? Em contrapartida, e depois, se, ou seja, caso, então ela está aqui, né? Hoje a maioria da população negra é pobre, é por conta dessa herança escravocrata e por falta da criação desses mecanismos. Ou seja, ela quis dizer o quê? Lá atrás, eles não tiveram oportunidade de ganhar dinheiro. Então, hoje, a maioria deles é pobre. Então, quais são os conectores? Em contrapartida, e o conector se. Qual foi a ideia? Em contrapartida, tem ideia de quê? De oposição. Ela poderia ter usado, entretanto, para a população negra, mas para a população negra, então aqui é um adversativo. E o se tem a ideia de quê? Condição. Ele é o quê? Um condicional. Tudo bem? Bom, a 10 é pessoal
né? Quais são os argumentos mais convincentes que ela usou? Para mim foi esse mesmo. Os negros, eles não tiveram ali, né, desde o início, ao invés de, por exemplo, investir na população negra, aproveitar a população negra para que ela trabalhasse ah, para os próprios fazendeiros, ganhasse dinheiro, abrir os próprios comércios deles, não, eles preferiram trazer imigrantes e os imigrantes acabaram muitos por enriquecer. Para mim, esse foi o principal argumento. De repente, para vocês, qual é o principal argumento? Bom, o artigo de opinião, texto dissertativo argumentativo, no qual o autor tem a finalidade de apresentar o seu ponto de vista a respeito de um determinado tema. Gente, todo texto dissertativo é isso. Qual a diferença do artigo de opinião para os outros? O editorial é a opinião do jornal, quem assina é o jornal. O artigo de opinião é um texto que quem assina é o autor dele. Ele pode usar uma linguagem mais leve, pode usar até tons de ironia, ele pode ser um pouquinho mais agressivo e pode ser escrito até em segunda pessoa, tá? Ah, e ele tem a intenção de convencer o leitor. Normalmente trata de assuntos polêmicos, certinho? Bom, então eu aguardo vocês para a próxima aula, que é tipos de argumentos. Quais serão os tipos de argumentos que eu posso usar dentro de um texto para convencer o meu leitor? Então vamos lá?